A resolução do exercício aqui. Primeira coisa que a gente tem que pensar para resolver esse algoritmo aqui é quebrar eles em partes aqui para facilitar o que a gente precisa. De bate pronto, para iniciar, a gente vai precisar estar entrando um número aqui que vai ser digitado pelo usuário. Então eu chamei uma variável aqui de número, já vou trabalhar aqui fazendo cache para inteiro, que eu vou fazer operações aqui com ela matemática. Então eu vou colocar aqui para o usuário conseguir digitar esse valor. Então, pedir aqui um valor qualquer. E agora, na sequência, vamos começar a quebrar essa em pequenos problemas aqui para a gente facilitar. A primeira implementação que eu vou fazer com vocês é uma implementação mais limpa, sem utilizar lógica booleana, ou seja, fazendo if dentro de if aqui, que vai facilitar bastante a visualização do algoritmo para quem está com dificuldade. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, que o meu algoritmo pede, é verificar se o meu número é par. Então, para eu ver se o meu número é par, eu faço ele mod 2, o mod aqui retorna o resto da divisão. Então, se o resto da divisão de um número dividido por 2 for igual a zero, significa que esse número vai ser par. Então, como o algoritmo está pedindo aí, eu vou colocar que ele é par. Nesse caso aqui, ele vai ser par. Entrou aqui dentro é par. Mas eu tenho mais uma condição. Eu tenho que ver se esse número é múltiplo de 3. Então, para isso, eu vou fazer uma verificação aqui, vendo se esse número é múltiplo de 3. Caso ele dividido por 3 também não deixe resto aí na divisão, então ele é par e múltiplo de 3. Então vou colocar aqui múltiplo e par. Ele vai atender essas duas questões. Caso contrário, então aqui eu posso vir trabalhar direto com o else. Se ele não for múltiplo de 3, ele continua sendo par, porque eu estou trabalhando dentro desse bloco aqui que eu já validei que o número é par. Então, eu vou só colocar que o meu número é um número par e não múltiplo aqui. Não se atentem aí à descrição, se atentem a como elaborar e executar o exercício aí, dividir o exercício em partes, e não múltiplo. Ok, essa primeira parte do exercício a gente resolveu. Agora eu vou tratar aqui para quando for ímpar. Para isso, eu vou colocar o else aqui, que diz respeito à validação se o número é par. Então, caso o número não seja par, ele vai cair direto nesse segundo bloco aqui. E nesse segundo bloco só vai tratar os ímpares. Então, o ímpar, mesma coisa. Eu vou repetir essa implementação aqui. Eu posso vir aqui até copiar esse código, porque a lógica é exatamente igual. Aonde eu vou fazer? Se eu só tenho números ímpares aqui, então se o meu número for múltiplo de 3, significa que ele vai ser ímpar e múltiplo de 3. Caso contrário, ele vai ser ímpar e não múltiplo. Então isso aqui vai funcionar da maneira que o exercício já pedia. Se você fez dessa maneira, ok, está correto o exercício. Você não utilizou em nenhum momento aí álgebra booleana, lógica booleana, mas conseguiu implementar o exercício. Mas como a gente está estudando lógica booleana, eu vou implementar isso aqui utilizando os operadores booleanos para vocês verem como fica. Em vez de ter que trabalhar em dois tamanhos de bloco aqui, mas vamos ver isso aqui funcionando para entender. Então eu vou executar esse exercício. Então está pedindo um número aí, vou digitar lá, por exemplo, 100, par e não múltiplo. Vou executar mais uma vez para a gente colocar um outro valor aí que seja múltiplo de 3. Colocar lá, por exemplo, 105. 105 vai dividir aí por 35, ele é múltiplo de 3. Então ímpar e múltiplo de 3. Está funcionando corretamente. Vamos fazer aí uma segunda implementação em cima desse mesmo arquivo agora. Até vou colocar aqui que utilizando operadores booleanos. Como que a gente vai proceder em cima desse simplificar essas condicionais aqui? Eu vou escrever aqui para separar, porque daí eu vou executar os dois exemplos aqui. Então eu vou colocar aqui agora utilizando booleano. Primeira coisa, que o booleano permite a gente fazer múltiplas validações dentro de
de uma única condição. Então, se aqui eu estava fazendo, eu preciso que vocês enxerguem isso aqui. Se aqui eu estava fazendo, primeiro, validando se o número é par e depois validando se ele era múltiplo ou não, aqui eu posso fazer isso direto. Então, eu posso colocar, se o meu número for par e, no caso aqui, utilizando o AND, lembra lá que o AND, ele sempre só vai retornar verdadeiro se todas as condições forem verdadeiras. E o meu número for múltiplo de 3, ali em cima vocês já viram que para ver se ele é múltiplo, é só ver se tem o resto da divisão. Então, esse caso aqui vai significar que ele é par e múltiplo de 3. Então, vamos utilizar o elif agora. Caso contrário, o que eu preciso ver? Eu preciso ver se essa condição aqui vai ser falsa. Então, eu posso vir aqui, setar manualmente ela. Se ela for diferente, então veja aqui os operadores que a gente viu no outro vídeo. Se ela for diferente de 0, se ela for continuar sendo par, porém aqui ele não for múltiplo de 3, então é esse próximo print aqui. A gente em uma linha conseguiu resolver o problema. As duas implementações estão corretas, mas caso contrário, em algum exercício pedir que vocês utilizem lógica booleana na condição, então a implementação correta é essa segunda maneira que eu estou fazendo. Agora aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se o número é ímpar. Então a verificação é a mesma. Eu venho aqui e vejo se ele é diferente de 0, o resto, ou seja, aqui eu estou tratando com o número ímpar. E vejo se ele é múltiplo de 3. Então, dividido por 3, for diferente de 0, for igual a 0, significa que ele é múltiplo de 3. Nesse caso, eu vou escrever igual eu escrevi lá em cima, ímpar e múltiplo. Poderia colocar um else aqui, mas para terminar trabalhando com elif aqui e as condições, vou tratar igual eu fiz aqui em cima. Vou tratar que o meu número seja ímpar e não seja múltiplo de 3. Então, para isso, fiz a validação aqui. Meu número divididos por 2. Se o resto dele for diferente de 0, significa que ele é ímpar. E vejo se ele não é múltiplo. Nesse caso, ímpar e não múltiplo. Eu vou executar isso aqui para a gente ver funcionando. E, como a gente viu que o exemplo de cima estava funcionando, o exemplo de baixo tem que dar exatamente o mesmo valor para o mesmo número digitado. Número que eu iniciei lá em cima, valor digitado pelo usuário, ele vai continuar existindo até aqui embaixo. Vamos ver isso funcionando. Então, só recapitulando aqui, número mod 2 igual a 0 é par, número mod 3 igual a 0 significa que é múltiplo de 3. Então, múltiplo e par. Na sequência aqui, par, diferente, e aqui, diferente de 0, não múltiplo. Na linha de baixo, diferente de 0 para a primeira condição significa que é ímpar, e igual a 0 significa que é múltiplo. E por último aqui, só ímpar, né? Porque aqui diferente de 0 e diferente de múltiplo também, não múltiplo. Vamos executar, vamos ver isso aqui funcionando na prática. Então, pedindo para digitar um valor, eu vou digitar lá o mesmo 105 que eu digitei aquela hora. Então, ímpar e múltiplo, vejam aí que o resultado foi igual. Então, se eu digitar um outro valor aqui, vamos testar mais uma vez. Digitar lá, por exemplo, 10. Par e não múltiplo, par e não múltiplo. Então, vocês vejam aí que tem duas implementações que é possível utilizar. Essa implementação aqui, ela é até mais limpa, porém ela vai encadeando o bloco de código em cima de condicionais, em cima de if e else. Essa segunda implementação aqui permite que você faça uma, duas, três, quantas condições tiverem que serem feitas em uma única linha, trabalhando sempre lá com o AND ou com o OR, os operadores booleanos. Fica um pouco mais enxuta e permite que vocês cheguem na mesma resolução. Só tem que se ater no caso do enunciado, que se o enunciado pedir que utilize operadores booleanos, então vocês vão trabalhar dessa maneira. Beleza, pessoal?